Amados irmãos e irmãs, neste último domingo do Advento, a palavra do Senhor, eu diria, nos prepara de fato para essa chegada tão iminente, tão imediata de Jesus Cristo. Isso de forma que a primeira leitura faz um link com o Evangelho, onde nós vemos o Senhor prometer que uma virgem daria à luz um filho, e esse filho seria o Emanuel, o Deus conosco, porque Deus viria visitar o seu povo. E aí no Evangelho, então nós vimos exatamente o momento em que a virgem está grávida. Só que uma particularidade acontece. No momento em que todos se dão conta que a Virgem Maria estava grávida, São José também dá conta disso. É no mesmo momento, né? Imagina o escândalo. Uma jovem que tinha ali entre 12 e 15 anos, prometida a um homem, aparece grávida. A gente não está falando dos dias de hoje que ninguém tem critérios na vida, né? Que as pessoas invertem a ordem. Primeiro engravida, depois se junta, aí quando vai namorar e vê que não ia dar certo. Então, naquele tempo as coisas eram corretas. Sobretudo para a Virgem Maria e para São José, tanto que a palavra de Deus fala, José, que era um homem justo. E quando na Bíblia alguém é chamado de justo, é porque aquela pessoa é santa. Todo critério que nós temos hoje para chamar alguém de santo, na palavra de Deus, essa pessoa é chamada de justa. Porque se a gente olha no contexto bíblico, os santos são todos aqueles que faziam parte da comunidade dos escolhidos, dos separados por Deus. O justo não. O justo era o que se destacava em meio a todos os santos. Por isso São José é chamado o justo, porque ele era alguém que se destacava entre os demais. Ele não era um homem qualquer, ele era um homem de verdade, era um homem de valores dentro da palavra de Deus. José dá exemplo de como o homem deve ser a todo momento. E é por isso que a palavra o exalta com a característica de ser o justo. Daí então, José fica sabendo que Maria estava grávida. Bom, ele não foi. E aí vem a bondade e a justiça de José, que apesar de saber a verdade, ele então decide não expor Maria ao escândalo. Não seria ele quem iria apontar. Por isso ele decide abandoná-la em segredo. E é onde o Senhor intervém. Meus irmãos, José pensa em abandonar a Virgem Maria, primeiro porque eles caminhavam da maneira correta. E depois porque ele tinha planos de viver com ela em santidade. José tinha os seus planos de vida, de construir a sua família, de ter os seus filhos, de viver com a Virgem Maria. José era um homem como todos que estão aqui, cheio de planos, cheio de desejos no coração, cheio de projetos de vida. E o que acontece? De repente, ele percebe que nada daquilo pode mais acontecer. Aquele desejo de José de abandonar é também um reflexo de uma frustração. É o reflexo de você olhar para a sua vida e para você imaginar que tudo aquilo que você imaginou e pensou não pode mais acontecer. E aí ele se sentiu traído, ele se sentiu abandonado, ele sentiu que toda a esperança dele foi embora. E aí então Deus vem e fala, José, não tenhas medo de receber Maria como sua esposa. Ela não está grávida pela ação humana. O que está acontecendo com ela é graça de Deus. Não tenhas medo, é graça de Deus. E você vai dar um nome para esse menino de Jesus, porque ele veio para salvar o povo. Meus irmãos, ali vira uma chave no coração e na cabeça de São José. No momento em que ele recebe a revelação do anjo, uma chave muda. E ele então acolhe Maria. Ele acolhe os planos de Deus. E uma coisa que eu digo a vocês na minha meditação pessoal, chamou minha atenção aqui. A lógica meio que se inverte, sabe?
nessa relação de Deus e São José. Pelo menos naquilo que a palavra do Senhor nos mostra da relação entre São José e Deus. Primeiro, Deus só fala para José em sonho, né? Isso nos lembra de um outro José, que lá no Egito interpretava os sonhos, que lá no Egito ele sabia ler os sonhos. Nós temos um segundo José, que também vai abrir de novo para o povo de Deus a esperança. Só fala com Deus em sonho. Aliás, a gente tinha até uma brincadeira lá no Brasil, no seminário. Terminava o almoço, vai fazer o que agora? Vou rezar para São José, né? Vou praticar a devoção a São José. Aí pessoal, que devoção é essa? Quem era de fora não sabia. Não, mas vai dormir, né? Para ver se Deus fala no sonho. Mas o fato é que Deus falava diretamente com ele. E Deus tinha sua maneira de falar com José. Mas o que de fato me impressiona, me chama a atenção, é que quando a gente pensa em tudo que o povo de Deus passou, o povo do Senhor sempre pediu muito a Deus. Percebem que ao longo de toda a história, o povo sempre pediu muito, sempre clamou muito, mas o povo de Deus ofertou muito pouco a Deus. O povo de Deus entregou muito pouco. O povo fez sacrifícios, ofertou animais, ofertou colheita, mas o povo não se ofertou ao Senhor. Vejam como isso é interessante. Parece que ao longo de toda a história, o povo foi barganhando com Deus. Senhor, dá a graça que eu preciso e eu te dou o primeiro boi do meu rebanho. Senhor, me dá a graça que eu preciso e eu te dou os primeiros frutos dos meus campos. Senhor, eu sempre entrego algo no meu lugar. O povo sempre foi entregando coisas para Deus no lugar de se entregar. É por isso que nunca a graça acontecia por completo. Ou então Deus entregava a graça e o povo acabava perdendo, porque nunca houve uma entrega do próprio coração. A oferta nunca foi do próprio povo, e sim de coisas. E aí a gente vê como que cada vez que Deus fala com José, Deus não pede coisas a José. Deus pede o próprio José. José não entrega coisas a Deus, ele se entrega ao Senhor. Ele entrega os planos dele. Ele entrega os desejos que ele tinha no coração. Ele entrega todos os projetos. Ele entrega a própria vida. Porque eu já não tenho mais vida a partir do momento que eu... Imagina isso, gente. São José pensa, a partir do momento que eu falo esse sim, eu já não tenho mais vida para mim. Eu não tenho mais um lugar para viver, porque depois daquele momento, corre para Belém, vai para o Egito, volta do Egito. Não, espera mais um pouco. São José acabou com a própria vida, para dar vida a Jesus. São José acabou com a própria vida para cuidar da Virgem Maria e de Jesus Cristo. E aqui que eu falo que a lógica se inverte, porque o povo que sempre pediu e não entregou muito, com São José parece que é o contrário, né? Parece que é Deus que está rezando para São José todo o tempo. Ei, preciso de você, vem cá. Ei, faz isso por mim. Ei, por favor, me dá isso. É Deus quem pede. A lógica inverte. São José não pede a Deus, São José só dá a ele o tempo todo. São José não pede nada a Deus. Gente, olha que coisa impressionante. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 15 anos de padre e eu nunca tinha percebido isso antes, até ontem, quando eu preparava a homilia de hoje. São José não pediu absolutamente nada. Nada, nem um detalhe, nem um pedido, nada, nenhuma bênção, nada disso. São José viu a bênção de Deus a partir do momento em que ele entregou. A partir do momento em que ele ofertou, a bênção aconteceu automaticamente. Não foi preciso pedir, porque ao entregar ele já estava recebendo. Ao se ofertar, São José já estava recebendo. Ao entregar a Deus, ao colocar nas mãos de Deus cada detalhe da sua vida, daquele momento em diante, ele estava recebendo o próprio Deus nos seus braços. Imagina isso. Você ser a primeira pessoa que pode tocar no corpo divino, no Cristo encarnado, no Deus encarnado, que venhamos e convenhamos, na hora do parto era ele que estava lá. Quem segurou foi ele. Esse privilégio ninguém tira de São José. Porque aquele que tudo entregou, foi digno de tudo receber.
Aquele que entregou sua própria vida foi digno de receber nos seus braços a vida do Deus feito carne. É por isso que é tão lindo esse modelo que São José é para cada homem. E não só para os homens, mas para todos os cristãos. À medida em que a gente para de só pedir e começa a entregar, as bênçãos vão chegando sem a gente nem perceber. À medida em que a gente tem a coragem de dar a Deus tudo aquilo que a gente imaginou serem as nossas seguranças, tudo aquilo que a gente imaginou que era nosso, que a gente tinha direito, porque vejam, São José era um homem justo. Então o que ele desejava ter, que era uma família, criar os seus filhos, ter a sua vida, era direito dele. Era direito dele. E aí é onde a gente vai vendo a prova de amor de São José. Desculpa, hoje eu vou falar muito de São José. E é tão interessante, eu não sei se vocês se recordam do Papa Bento XVI, quando ele fala sobre amor e justiça. Ele diz o seguinte, o conceito de justiça é esse, dar a cada um aquilo que é, conceito de justiça básico, gente, dar a cada um aquilo que lhe é devido, é direito, não é? Isso é justiça. Eu te dar aquilo que é seu por direito. Eu ter aquilo que é meu por direito. E aí o Papa Bento, falando de Deus, ele dizia o seguinte, ser justo é dar ao outro aquilo que é direito do outro. Agora amar é dar ao outro aquilo que é meu direito. Mas dar não é ser obrigado a entregar. É dar de coração, é entregar com a alma, é ofertar por você mesmo, sem pressão, sem que ninguém te obrigue a fazê-lo. E aí é onde a gente vai ver o amor expresso em São José. Deus só falou para ele não ter medo de recebê-lo, mas ele poderia dizer não. Deus só falou para ele que aquilo não era obra humana, mas ele poderia ter dito não, ele poderia ter constituído sua família, ele poderia ter feito diferente, mas o amor compeliu José a dizer um sim. Silencioso, que não falou nada, ele só fez. É outra característica do amor. O amor é silencioso, o amor não grita, o amor não faz espetáculo, o amor age quando tem que agir. O amor é real, o amor é concreto. As maiores declarações de amor não são feitas nos filmes ou como nos filmes. As maiores declarações de amor são feitas no dia a dia. As maiores declarações de amor são feitas ali no detalhe de cada momento. Ali o amor se mostra real e foi o que São José fez, meus irmãos. E é lógico, aqui eu vou trazer a segunda leitura, por favor, não entendam como se eu estivesse desdenhando dela. Mas a gente precisa entender que essa segunda leitura toda se resumiria em uma única palavra. Vocês sabem qual é? Oi. São Paulo escreveu aquilo tudo só para falar oi para os romanos. Bastava um oi, e aquela leitura inteira poderia ser feita. Ele demora um século para falar, ei, eu sou São Paulo, eu fui chamado por Cristo, eu estou aqui para falar com vocês, vocês têm direito também a receber a salvação. Mas São Paulo tem o seu próprio jeito de falar, né? Ele tem um jeito de se apresentar, de falar com todos, de chegar ao coração de cada um. O que São Paulo está querendo dizer para nós, meus irmãos, é que esse amor de Deus que passou pela vida de José, ele precisa se espalhar pelo mundo inteiro. E por mais que alguém diga que uma pessoa não é merecedora, o Senhor, através de São Paulo, diz que isso não é verdade. Não por nossos méritos, mas porque como o amor é gratuito, Deus o entrega a todos nós. E Ele não pede nada em troca. Ele só nos diz que quando nós o aceitamos, a graça acontece. E acontece sem que a gente faça esforços. O Senhor está dizendo através de São Paulo que o amor e o plano de salvação dele é para todos os homens, não é para um grupo privilegiado, não é para uma panelinha, né? Não é isso. E nós como igreja precisamos cada vez mais entender isso. Nós não somos donos de Deus, meus irmãos. O Natal é para todos. Jesus Cristo veio para cada pessoa humana, Ele quer encontrar cada pessoa humana. O Natal não pertence a mim, Deus não é uma propriedade minha. Não. Assim como Ele se entrega, nós também devemos nos entregar.
gratuitamente, por amor. Que seja hoje o exemplo de São José para cada um de nós, de fato, esse último momento antes de celebrarmos o nascimento de Jesus. Que seja o coração de José hoje o espelho do nosso coração antes deste Natal. Que a gente tenha coragem de, ainda que a nossa casa não seja a maior mansão, mas preparar o estábulo que sobrou dos nossos cacos para que ele possa entrar. Porque é isso que muitas vezes sobra em nós, no cansaço do nosso dia a dia, nos planos que nós traçamos e não podemos concretizar. Gente, antes de saber a vontade de Deus, São José estava frustrado. E eu estava pensando sobre isso, meu Deus, quantas vezes nós também nos frustramos fazendo planos e não conseguindo conquistá-los, desejando coisas que nós não conseguiremos fazer. Mas, além de todos esses planos, ou para além de tudo isso, nada pode ser maior que o nosso desejo de amar e de fazer o que Deus quer. Junta todas as dificuldades, junta todos os fracassos, todas as frustrações e constrói hoje a sua manjedoura. Constrói a sua manjedoura. Lembre-se, o berço de Jesus foi feito de palha. Isso significa que o nosso coração, ainda que não perfeito, também pode ser o berço dele. Que estes últimos dias de preparação nos façam entrar no mistério do Natal. E que o nosso coração, como o de José, não tenha medo de acolher o Senhor, ainda que isso custe todos os nossos planos, ainda que isso custe tudo o que nós construímos até hoje. Amém.